Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja desfrutando da graça e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito feliz porque a gente começa hoje a nova série do Alimento Diário, baseado ainda no livro de Mateus. Chegamos à segunda etapa, onde a gente vai começar do tema Então Virá o Fim, baseado nesse volume desses próximos 4 semanas, né, das próximas 4 semanas, que é a edificação da igreja. Na penúltima conferência, que é a que a gente desfrutou até essa semana passada, a gente viu então os primeiros 15 capítulos de Mateus. E esses 15 capítulos é, trazem, né, desde a concepção do Senhor Jesus, na verdade, desde a sua genealogia, antes do seu nascimento, quem é a sua genealogia. O livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, mostra o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos que o Senhor é esse herdeiro de Davi, herdeiro do trono de Davi, e esse Senhor é o rei do reino dos céus, né? Mostrando que ele vem como a genealogia de um rei, alguém que vai reinar sobre o reino dos céus. E esse Jesus, como rei do reino dos céus, ele é o filho de Deus, ou seja, ele não foi gerado a partir da concepção humana, né, de homem, da união entre homem e mulher, mas ele foi gerado a partir do próprio Espírito Santo de uma mulher. Então ele foi gerado em uma mulher pelo Espírito Santo, como Romanos mostra lá, né, nascido de mulher, nascido sob a lei. E esse Jesus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, né? Ele veio então para ser rei, né, do reino dos céus. E nos capítulos 1 até o 15 ainda a gente vê que ele precisou ser batizado, porque como homem nascido sob lei, ele precisou ser batizado, ele precisou ir até João Batista e receber o batismo, né, Senhor Jesus. E após esse batismo, ele então passou a convocar o povo, né, aqueles que comporiam a igreja, que fariam a composição da igreja, né, daí o início ali, e ainda, irmãos, aqueles que serviriam, né, e observe que ele começa a chamar os pobres e humildes de espírito, baseado até ali em Mateus capítulo 5, quando ele começa a falar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 2, ele já no versículo 3, né, ele já começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Deus busca, irmãos, então pessoas humildes, pessoas quebrantadas, com o coração quebrantado para a sua igreja. Então ele passou e saía percorrendo, a partir do capítulo 4 nós vimos, né, de Mateus, ele saía percorrendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, buscando as pessoas pobres de espírito, as pessoas humildes de espírito. Aqui eu não estou falando apenas de pobre financeiramente, né, das riquezas desse mundo, mas eu estou falando aqui das pessoas com o coração quebrantado, as pessoas com o coração compungido. São essas pessoas, irmãos, que o Senhor busca para servir a sua igreja, para a edificação da sua igreja. Louvado seja o Senhor. E esse é o chamamento do Senhor para nós hoje, né? Quando eu ganhei muito esses dias, né? Quando o Senhor quer que a gente vá pregar o Evangelho, irmãos, é porque Ele já tem pessoas aí fora com o coração quebrantado, esperando só a oportunidade de receber essa palavra. E é por isso mesmo que nos capítulos 1 até o 15 nós vimos que ele vem mostrando a necessidade humana, que ele veio, por um lado, em resgate do homem, em busca do homem. Por um lado, satisfazer uma necessidade humana de salvação, uma necessidade humana de busca,
Ó Senhor Jesus. É por isso que ele recebeu o nome, é por isso que o nome dele diz respeito a muito ao que ele é, né? Ao que ele é. Se a gente for para Mateus capítulo 1, versículo 21, fala da essência, né? O seu nome fala quem é a sua pessoa, né? Aí fala referente a Jesus, né? A Maria, né? Ela dará à luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus. O que significa esse nome de Jesus? Por que Jesus, né? Qual a sua esse nome aqui, irmão, já diz qual vai ser a sua função na terra. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, irmãos, esse Jesus é aquele que veio para nos salvar. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, mostra que todos nós carecemos, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E que em Romanos ainda mostra que não há um justo nenhum sequer. Então, irmãos, Jesus, ele veio para nos salvar dos pecados. Jesus não veio para estabelecer uma nova religião. Jesus, ele não veio para trazer mais lei humana sobre nós, para que a gente tente cumprir apenas de nós mesmos, mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E ainda sobre o seu nome, ainda fala no capítulo 20, no versículo 23, capítulo 1, 23, fala mais sobre essa pessoa, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, se no versículo 21 mostra que ele veio nos salvar dos pecados, mas ele não veio apenas nos salvar e nos deixar viver a parte dele, né? Mas será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo, irmãos, trouxe Deus à humanidade. Deus hoje ele habita em nós. Esse Jesus Cristo, quando nós cremos, recebemos esse Senhor. Por um lado, ele entra em nós como nossa salvação, mas ele passa então a viver conosco, a estar conosco, a termos a presença de Deus. Se você, querido ouvinte, querida ouvinte, que me ouve, e ainda não recebeu esse Senhor Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: ele, por um lado, ele quer ser a sua salvação. Aquilo que você tanto luta, aquilo que tanto você quer fugir da sua vida, invoque o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, e ele então será a sua salvação. Ele vai livrar você dos seus pecados. Por outro lado, ele é o nosso Emanuel. Ele quer estar para sempre conosco. Ele quer estar a cada minuto. Tudo que nós fizermos, nós teremos a presença de Deus, que ele é o Deus conosco. Então, querido irmão, querida irmã, esse é o panorama do livro de Mateus. É um livro que Deus escolheu justamente em Mateus para falar do reino dos céus, porque Mateus, ele conhecia como funcionavam as questões do reino, né? Ele era um cobrador de impostos. Então a gente viu tudo isso nos últimos 6 meses, do Elemento Diário. Estou fazendo só um panorama geral aqui do que a gente desfrutou. Só que a partir do capítulo 16, agora não é apenas uma necessidade humana, a necessidade do homem, mas agora também a necessidade de Deus. A partir desse capítulo 16, nos mostra que nós precisamos edificar a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a casa de Deus. A igreja é a habitação de Deus. Quando eu falo da igreja, não estou falando de um templo físico, né, de bloco e cimento. Estou falando da edificação da igreja, que é a união entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. Se a gente for lá para o capítulo 8 de Mateus, no versículo 20, fala o seguinte: mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por um lado, ele estava falando aqui essa passagem para um escriba, porque queria seguir o Senhor. O Senhor falou: ó, você pode me seguir, mas eu não tenho onde
não tem um conforto que você busca como no templo, né? Físico. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que hoje essa igreja, essa habitação de Deus está sendo edificada, e nós somos esses materiais para edificação. E nós precisamos ir às ruas, pregar o Evangelho para a edificação dessa igreja, trazer materiais para a edificação. Então a edificação da igreja não é só também buscar materiais, mas é unir esses materiais por meio de Cristo como nossa argamassa, por meio do amor, esses materiais revestidos da pessoa de Deus. Louvado seja o Senhor. Que você, querido irmão, querida irmã, possa compreender essa palavra. Por isso que eu vou terminar esse vídeo com uma oração, né? E pedindo a você que ao final dê o seu like e se inscreva no nosso canal. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos, que hoje foi apenas uma introdução, uma retrospectiva do que nós vimos até aqui e uma introdução do que nós veremos a partir de hoje. Nós veremos mais sobre como Cristo, com base em Mateus 16, fala que ele edificaria a sua igreja. Então, a partir de hoje, nós daremos sequência à edificação da igreja. Um bom dia, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tais revelações. Ó Senhor, queremos de fato sermos edificados a tua igreja. Ó Senhor Jesus, ó, sermos edificados casa espiritual. Por isso nos ajuda, Senhor, ser esses servos seus que buscam, que trabalham na tua edificação. Abençoa o que me ouve, ó, que ele também possa estar comprometido com a edificação da tua casa. Louvado seja o Senhor. Um bom dia, querido irmão, querida irmã.